Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Oeste Paranaense foi a capital do agronegócio na semana passada. O Show Rural Copavel abriu o calendário das feiras do setor. O evento bateu recorde de público. Foram mais de 430 mil visitantes e a nossa equipe foi até lá para acompanhar as novidades. Com foco em sustentabilidade e inovação tecnológica, a 38ª edição do Show Rural Copavel mostrou novidades e reuniu produtores em busca de soluções para o campo. Durante os 5 dias de eventos, mais de 600 expositores mostraram lançamentos para pequenos, médios e grandes produtores. As soluções apresentadas prometem mitigar pragas e plantas daninhas nas lavouras. Sensores garantem sustentabilidade e eficiência nos processos. Enquanto isso, especialistas reforçam a necessidade de cuidar da terra. As centenas de milhares de pessoas que passaram por aqui de todo o Brasil viram o que tem de mais moderno para produzir alimento e energia. Como a antena, que já vem acoplada de fábrica no maquinário e garante resolver o problema da conectividade no campo. Tudo para uma produção cada vez mais competitiva e específica. Boa parte do público do Show Rural é ligado às cooperativas, que tem presença forte aqui na região. Nós conversamos com o presidente da Copavel e ele destacou a importância do pequeno produtor para a produção de alimentos no Brasil. O estado do Paraná, 74% é de pequenas propriedades rurais. 20%, 18% a 20% são médios produtores rurais. E somente 6% a 8% são grandes produtores rurais. Esta radiografia da agricultura, da parte agrária do estado do Paraná, dá a importância que é o pequeno produtor rural para a produção de alimento. E principalmente também para a produção de alimento quando a gente fala de grãos, mas mais ainda quando nós passamos para a produção de proteína animal. O Brasil vem batendo recordes de exportação de carne bovina e a China segue como principal destino. As vendas para o país asiático permaneceram em alta em janeiro e movimentaram mais de 650 milhões de dólares. Em geral, aqui no Brasil, o abate de gado cresceu mais de 13% no quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares do IBGE. Neste ano, começou gerando mais de 1 bilhão de dólares em receita. Diante deste cenário, como fica o preço da carne bovina aqui no mercado interno? Será que o churrasco do carnaval está tendo um preço mais salgado? Cabe no bolso do orçamento? O professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, Daniel Vargas, diz que a situação pode ser boa para o consumidor, para a economia, nem tanto. A China, ao estabelecer uma cota, cria uma corrida. Quem chegar primeiro ocupa o espaço, o outro vai pagar mais caro. Então, a tendência é que todos eles queiram se acelerar para não ser prejudicado. O que cria um impasse para o governo, que agora discute a possibilidade de tentar estabelecer dentro do Brasil uma espécie de governança, estabelecendo cotas internas, um rateio entre os exportadores, para que não haja uma espécie de pressão autofágica aqui dentro, né? Os grandes ocupando espaço, o pequeno fica fora, quem chega primeiro leva tudo, o outro não leva. Isso gera uma série de efeitos colaterais sobre a economia. Por outro lado, quando o Estado entra para controlar comércio, a experiência não costuma ser das melhores, só ver o que aconteceu na Argentina no passado. É sempre importante lembrar, de tudo que a gente produz de carne, 70% é para o consumo interno. Então, esse problema chinês e seus impactos diz respeito a esse 30%, que não é nem de longe relevante, muito importante para nós. Para o nosso consumidor, qual é a mensagem? No curto prazo, talvez no médio prazo, a mensagem é positiva. Uma parte disso vai entrar aqui em casa, o preço da carne no supermercado tende a cair. Para o consumidor, pode ser bom, o preço da carne tende a cair. Mas para os produtores rurais lá na fazenda, comprimem a sua margem. Como eles são grandes empregadores, estão alocados em praticamente todo o território nacional, a gente pode ver uma espécie de sentimento de perda, de crise, se espalhando no interior. Pasto ou confinamento, a forma de engordar o gado pode fazer a diferença na hora que o pecuarista faz as contas. Mas outros fatores, como espaço na propriedade e mão de obra, também têm peso na decisão.
O rebanho bovino goiano alcançou a marca de 22.884.000 cabeças no primeiro semestre de 2025, segundo dados apurados pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. O levantamento foi no meio do ano passado, durante a primeira etapa obrigatória da declaração de rebanho, com informações fornecidas diretamente pelos pecuaristas por meio do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, o SIDAGO. Esses números colocam o nosso estado como o terceiro no ranking de criação de gado no Brasil. O município com maior rebanho bovino do estado é Nova Crixás, com 797.000 cabeças, seguido por São Miguel do Araguaia e Porangatu. E se antes a criação do gado ficava apenas no sistema de pastagem, agora a realidade é outra. Goiás tem se destacado pela quantidade de confinamentos de gado, que é um sistema intensivo de criação, onde os animais são alojados em áreas restritas como piquetes e recebem alimentação e água no coxo, garantindo dieta balanceada e alto ganho de peso. O Fernando é zootecnista e explica sobre o sistema de engorda em confinamento. Se ele deixa os animais que não sair nas águas a pasto, passar seca com suplementação, perdendo peso, ele inviabiliza o processo dele. Então o boitel e o confinamento foram criados para isso, para que ele acabe em confinamento e não deixe o animal perdendo desempenho a pasto. Qual o período aí para engorda, para finalização do animal, para mandar para o abate? E a via de regra, são animais fêmeas de entre 9 e 10 arrobas, que saem com 14, 15 arrobas, no período de 75 a 80 dias, e animais machos, em torno de 14, 13 arrobas entrando, e saindo com 22, 23, 24 arrobas para o abate. No espaço menor, é possível confinar mais animais e, com isso, gerir melhor a alimentação balanceada do rebanho. E, de acordo com o Fernando, criar gado destinado ao abate em sistema de confinamento é rentável, viu? Se você se prepara, se você compra os alimentos, que é basicamente cereais, milho, sorgo, torta de algodão, casca de soja, se você se programa e compra na hora boa, você consegue fazer uma arroba produzida muito econômica, com rendimentos aí de 4, 5% ao mês no confinamento. O objetivo principal aqui no confinamento é a terminação rápida, ou seja, a engorda do bovino com alto rendimento de carcaça e qualidade da carne. Aqui descobrimos curiosidades sobre a alimentação. Neste confinamento, por exemplo, não é oferecida dieta com volumoso ou silagem. Tudo vai na ração. Chama dieta total. Ela traz todos os elementos que o animal precisa, energia, proteína e fibras. Então a gente não fica refém da produção de volumoso, que é uma estratégia cara, imprecisa, que muitas vezes o produtor não tem habilidade com a agricultura. Nos confinamentos, a busca por eficiência está diretamente ligada à redução de custos operacionais e à otimização da mão de obra, que anda escassa no campo. E é justamente por isso que as dietas com maior concentração de matéria seca e melhor conversão alimentar têm possibilitado a diminuição do volume de trato, a simplificação do manejo e ganhos mais consistentes de carcaça. Esse confinamento também funciona como boitel. Muitos desses animais estão aqui nesse sistema. Fala pra gente, Fernando, o que é o sistema de boitel? É o produtor que não quer ter o trabalho de fazer ou não tem o alimento próximo à casa, né? O cara está no Pará, está no norte do Goiás, Piauí. Nós recebemos animais do Brasil inteiro, Leonardo. E às vezes ele está longe do alimento, do cereal, ele manda para o boitel e a gente faz a engorda dos animais dele. E para o pecuarista que ainda tem dúvida sobre os avanços na engorda e finalização dos bovinos, existe até o planejamento de quanto o criador irá gastar com alimentação, medicação e hospedagem no confinamento. Ou seja, tudo vai para a planilha. E na época de mandar o animal para o frigorífico, o preço que será pago já está travado. Se for melhor para o pecuarista, a gente fecha. É vantajoso? É vantajoso para os dois lados. Produtores rurais da colônia japonesa de Mombuca, em Guatapará, no interior de São Paulo, se dedicam à produção de pitaia. A cultura da fruta é fonte de renda para as famílias e abastece os mercados da capital do estado e também de outras regiões. A época de colheita vai de dezembro até maio. A mão de obra em Mombuca, na cidade de Guatapará, é formada quase toda por moradores da colônia japonesa.
O estudante de psicologia, Gabriel, garante renda extra, principalmente na colheita de frutas. A lixia só dá uma vez no ano, então aproveitei e fui na lixia. Agora está tendo a época da pitaia, muito da pitaia, então a gente está aqui colhendo pitaia. O trabalho com a pitaia se concentra entre os meses de janeiro e maio. A polinização ocorre durante a noite, que é o único período em que as flores abrem. A gente pega um pincelzinho, dá uma pincelada no néctar e fica pincelando. Depois disso é só deixar fazer o resto, a planta faz o resto no caso. A gente só dá um impulso só, para poder ajudar ela. E aí a flor se transforma no fruto. Sim, se a gente não passar o néctar, acaba virando só uma flor mesmo. Passa um tempo e o fruto se desenvolve. É importante colher no ponto certo de amadurecimento e ter cuidados para não se machucar. A gente tem que, primeiramente, cortar no lugar certo, senão, se a gente cortar no lugar errado, acaba desvalorizando a fruta. Então, e também a gente precisa usar a luva, né? Geralmente a gente utiliza para não poder machucar a mão, e esses protetores aqui. Diferente de outras frutas, a pitaia tem uma média anual de colheita que chega a 15 quilos por pé ao ano. Mas para ter essa boa produção, é importante ter alguns cuidados. A planta precisa de muita água e adubo. Neste último ciclo, o custo nesta propriedade rural com insumos e irrigação foi de R$ 5.000 por hectare. A pitaia ela necessita muito de adubação e irrigação pelo fato dela ser super produtiva, né? Como ela produz, tem muita floração no período de dezembro a maio. Então a produção dela, comparando com as outras frutas, é muito grande. Massuhiro cultiva pitaia há 18 anos na região. Tudo começou a partir de um conhecido da colônia. Foi um conhecido japonês de um amigo nosso que trouxe a muda do Japão e essa família aumentou pouco a pouco essas mudas, né? E aí o meu pai foi lá e pegou um pouquinho e foi aumentando mais ainda, né? Hoje a família tem 3 hectares de plantação com 1.000 pés da fruta por hectare. Metade da produção vai para São Paulo e a outra parte fica para distribuição na Ceagesp de Ribeirão Preto. A pitaia é conhecida como fruta do dragão por causa da casca escamosa e é nativa de cactos adaptados a climas áridos na América Central. Rica em antioxidantes, fortalece a imunidade e melhora a digestão, além de controlar o açúcar no sangue e a saúde do coração. Hidrata e é boa para dietas. As variedades com polpas branca, roxa e amarela são as mais cultivadas. O consumo de pitaia aumentou na última década e a expectativa é de um maior crescimento para os próximos anos. Bom para o consumidor, mas nem tanto para os agricultores. A maior oferta deve provocar a queda no preço e diminuir a rentabilidade do cultivo. Isso é bom para os consumidores, né? Consumidores fica feliz, né? A gente que é produtor, o preço vai baixar, mas o importante é o consumidor ficar feliz, né? A colheita de laranja da safra 2025-26 entrou na reta final. Veja agora a estimativa de produção. O Fundecitrus divulgou nova estimativa e manteve projeção próxima à anterior, publicada em dezembro. O Cinturão Citrícola de São Paulo e do Triângulo Sudoeste Mineiro deve colher 292,6 milhões de caixas de 40,8 quilos. A nova projeção aponta leve recuo de 0,7% frente ao relatório anterior. Por outro lado, o volume estimado supera em 26,7% a safra 2024-25. O ajuste negativo reflete mudanças nas estimativas das variedades tardias, entre elas a Valência, a Folha Murcha e a Natal. Enquanto a safra 2025-26 entra na fase final, o mercado já observa a próxima temporada. Os agentes consultados pelo CPEA voltam a atenção ao desenvolvimento da safra 2026-27. O clima recente pode favorecer as lavouras neste momento do ciclo. Dezembro registrou temperaturas mais elevadas em boa parte das regiões produtoras. Em seguida, janeiro teve aumento das chuvas depois da metade do mês. E fevereiro apresentou alto índice pluviométrico em várias áreas. Mesmo assim, produtores e analistas ainda enfrentam incertezas sobre o potencial produtivo. As regiões exibem grande variação nas condições de carga e no desenvolvimento das plantas. E o calor intenso pode prejudicar os pomares nos próximos meses. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil nesta segunda-feira.
A segunda-feira será marcada por instabilidades típicas de verão em boa parte do país, com pancadas moderadas a fortes ao longo do dia. E o calor predomina em praticamente todas as regiões. E será um dia típico de verão, começando mais tranquilo e termina com pancadas de chuva. No sul do país, além do norte e nordeste, risco maior para pancadas de chuva e temporais. No sul, amanhã até começa com chuva mais fraca em algumas áreas do litoral, mas ao longo do dia, as pancadas aumentam e podem vir acompanhadas com trovoadas e há risco de temporais em alguns pontos. No norte e em parte do nordeste, como no Maranhão, Piauí e Ceará, a chuva também ganha força ao longo do dia. E para quem vai curtir blocos ou eventos ao ar livre nesta segunda, amanhã tende a ser mais aproveitável em muitas cidades. Já em boa parte do sudeste e interior da Bahia, o dia deve ter tempo mais firme. No sul, as instabilidades aumentam ao longo do dia em grande parte de Santa Catarina, centro-sul do Paraná e no Rio Grande do Sul. No sudeste, há possibilidade de chuva moderada no norte do Espírito Santo e em áreas do nordeste, leste e sul de Minas, chove fraco pela manhã. À tarde, as pancadas típicas de verão ganham força no Espírito Santo, além de áreas do sul litoral de São Paulo, Triângulo, Sul, Leste e Nordeste de Minas. No Rio de Janeiro, segunda-feira com tempo firme e com predomínio de sol. Já em São Paulo, amanhã começa com sol entre nuvens e ao longo do dia a previsão de pancadas de chuva na capital. No Centro-Oeste, à tarde, a chuva aumenta também em grande parte de Mato Grosso e em áreas do norte e interior de Mato Grosso do Sul. E na região norte do país, chuva mais forte no norte do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá desde cedo. À tarde, as pancadas ganham força pela região, além da metade norte do Tocantins. E em relação às temperaturas para esta segunda, máxima de 28 graus em Porto Alegre, 29 em Goiânia e em Palmas, 30 em Salvador e até 33 graus em São Paulo. A exportação de ovos, de frango e de suínos foi recorde para o mês de janeiro. O Brasil segue cada vez mais forte em mercados estratégicos. Vamos saber mais? Quem chega para dar um panorama para a gente é o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a nossa ABPA. Bom dia, Santin. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Prazer imenso falar com você e todos os espectadores do Record News Rural, especialmente para trazer boas notícias referente ao fechamento do ano de 2025 e também as perspectivas agora do mês de janeiro e do futuro de 2026 para aves, suínos e ovos, que começaram muito bem o ano de 26. Pois é, a gente vai atualizar tudo. E olha, os números não negam, né? O Brasil teve em 2025 um ano ali de muito trabalho. A gente teve o caso isolado de gripe aviária, mas fomos transparentes e os números não negam a nossa superação com resultados muito positivos. Sem dúvida, 2025 fechou positivamente para as 3 proteínas, especialmente nas aves, como você bem referiu. Enfrentamos o primeiro caso de influenza aviária, mas terminamos o ano crescendo 0,6% nas exportações. Crescemos na disponibilidade de mercado interno 2%. Na suinocultura cresceu 9% as exportações e no setor de ovos 116%. Ou seja, foi um ano positivo e o ano que marcou que o Brasil mostrou ao mundo que ele está pronto para enfrentar, inclusive, desafios como a influenza aviária. Ou seja, ele pode chegar, mas não se espalha. Isso deu garantia para os nossos mais de 150 países compradores do frango e do ovo brasileiro, que o Brasil está pronto, não só do ovo, do frango, mas também da genética, pronto para enfrentar esses desafios, controlar e ajudar na segurança alimentar global. Exato, a gente sempre fala, né, que o mercado interno é prioridade, obviamente, mas que o mundo depende cada vez mais das nossas proteínas. Em relação à carne de frango, a gente sabe também como o setor é forte e que muitos países dependem realmente da nossa carne de frango. Mas como explicar, então, esse começo de ano tão expressivo, com um recorde de exportação para um mês de janeiro em Santin? Bem, no mês de janeiro nós tivemos 459 mil toneladas exportadas de carne de frango, mais de 874 milhões de dólares. O crescimento foi de 3,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, está mostrando que o mundo está muito demandante. Aliás, era o que acontecia no primeiro quadrimestre de 2025.
crescia 9% em volume e 12% em receita. Essa demanda agora ela ficou maior ainda. Infelizmente, para os nossos países compradores, em muitos deles, a influenza aviária atacando os plantéis, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso faz com que o Brasil tenha mais, digamos assim, apelo para garantir a segurança alimentar dos países parceiros. Ou seja, se os nossos concorrentes, que são Europa, Estados Unidos e Tailândia, 2 deles, os maiores, estão com menor exportação, o Brasil é chamado e a prova está que nesse primeiro mês do ano, a gente começa o ano positivamente com Emirados, com África do Sul, com Arábia Saudita, com Japão, crescendo nas importações do Brasil. Exato. E acho que é importante a gente destacar aqui algo que quem é do agro e acompanha o setor sabe bem, mas às vezes o brasileiro em geral pode não ter essa informação. Com o tarifaço de Donald Trump, o setor de frango não sentiu, porque justamente os Estados Unidos não são compradores, né? A gente destaca aqui, você já falou para a gente, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, não é, Santinho? Sem dúvida, ele continua sendo o maior destino de vendas das nossas exportações brasileiras. Antes era a China, no ano passado foi o Emirados Árabes e agora também os Emirados foi o maior destino de vendas. A China, ela recuperou um pouco suas compras, porque felizmente desobstruiu as exportações do Rio Grande do Sul, mas ainda assim o Emirados foi o maior comprador que já tem a chamada regionalização. Qual seja, o Emirados já disse para o Brasil que se a gente tiver um caso de influenza aviária, só vai fechar o município onde teve o caso. E o restante do país fica vendendo para o Emirados porque eles confiam no sistema brasileiro. Aqui está exatamente uma demonstração de confiança dos países importadores nas indústrias brasileiras, nos produtores e produtoras brasileiras e no sistema de inspeção do Brasil, seja ele no Ministério da Agricultura, seja das secretarias estaduais e municipais, mostrando que toda a nossa cadeia está preparada para enfrentar os desafios e, acima de tudo, para garantir a segurança alimentar. Santinho, você comentou que cada vez mais o Brasil é demandado, né? Até por toda a nossa sanidade, a nossa transparência, o trabalho sério do setor. A gente tem capacidade para continuar crescendo, ou seja, para continuar atendendo a cada vez mais o mercado internacional em relação à carne de frango? Sim, nós temos uma capacidade instalada que tem uma determinada elasticidade que nos permite, sim, crescer moderadamente a nossa produção e atender aquela demanda superior que está acontecendo nesse ano. Ou seja, a gente colocando um pouquinho mais de peso nas aves, melhorando um pouco o alojamento, mas mantendo a densidade que é preconizada pelas normas de bem-estar animal, a gente consegue produzir mais e atender o mercado. Ou seja, o Brasil está também fazendo um movimento, e aqui a gente tem uma parceria com a ANFEAS, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos de Aves, Avicultura e Suinocultura, onde a gente está inserindo cada vez mais tecnologia, Kelly. As nossas granjas estão cada vez mais tecnificadas, elas têm mais inserção de, inclusive, inteligência artificial, de informações. Isso faz com que você tenha mais produtividade. Você tem a mesma granja, o mesmo tamanho, a mesma densidade de aves, mas elas produzem mais carne. Isso faz com que você consiga atender esse fluxo maior que deve acontecer durante o ano de 2026. Pois é, inclusive eu estou impressionada com o aumento da exportação de ovos. A gente sabe que o Brasil exportava um percentual menor, mas que vem crescendo, né? A gente já destacou isso, inclusive, no ano passado, Santinho, mas, olha, em janeiro, um crescimento de quase 31% em volume, é muita coisa. É muita coisa. A gente já fechou o ano passado, 2025, com 116% de crescimento na exportação. Mas agora, no primeiro mês do ano, a gente exportou 3.076 toneladas de ovos, que cresce 30,9%, 31%, com 6 milhões de dólares de receita. Para destinos sem os Estados Unidos. No ano passado, a gente cresceu muito, porque tinha os Estados Unidos comprando ovos pela primeira vez na história do Brasil, por conta da influenza aviária que tinha lá naquele país. Agora, a gente consegue crescer nas exportações sem a presença dos Estados Unidos. Ou seja, se eu olhar em janeiro, quem comprou mais do Brasil foi o Emirados Árabes Unidos, que comprou 1.000 toneladas, o Japão, que cresceu 267% com relação ao mesmo período do ano passado, o Chile e o México, que todos cresceram e mostram que está, sim, havendo agora no setor de postura comercial a cultura exportadora. E, acima de tudo, a compreensão dos nossos parceiros importadores
O Brasil também, no setor de postura, está pronto para ser parceiro e fornecer, através dos mesmos canais que vai frango, que vai suíno, vai também ovo, para ajudar na segurança alimentar. E eu imagino o impacto disso, né, para o produtor rural. Como que ele deve, obviamente, ter uma melhor receita com a exportação e isso impacta na geração de empregos aqui no setor. Sem dúvida, fortalece toda a cadeia. E é importante lembrar para o nosso ouvinte e consumidor que as exportações que o Brasil faz, seja em ovos, seja em frango, seja em suínos, elas são produzidas a mais. Em todos os casos das proteínas, nós primeiro atendemos o mercado interno e depois produzimos a mais. E quando eu produzo a mais, Kelly, eu reduzo o custo de unidade produzida. Ou seja, eu diminuo o custo de produção, mas lá fora eu preciso vender mais caro do que eu vendo aqui no Brasil, para que não haja dumping. Ou seja, eu ajudo o preço do mercado interno com o dinheiro das exportações. Isso, então, é um bom sinal. A gente mantém comida na mesa dos brasileiros, a gente cresce a oferta para o mercado brasileiro, mas também cresce nas exportações, ajudando, entre aspas, subsidiando o preço para o brasileiro, que consegue ter uma proteína mais acessível para conseguir os nutrientes essenciais, os aminoácidos essenciais necessários para a saúde e também para a felicidade, já que tem muito sabor nessas proteínas que a gente comercializa. Exato, né? E sabor demais tem, inclusive a carne suína. A gente vai falar sobre essa proteína agora, que houve um investimento do Brasil, dos produtores, por parte, inclusive, de desenvolvimento genético. Não é de hoje, né, que os produtores focam nisso também. E o resultado está também em mais um recorde de exportação em janeiro, Santim. Sem dúvida. No ano passado, a gente fechou com um crescimento de 10% nas exportações de suína, mas agora, no ano de janeiro de 2026, já crescemos 9,7%. 116 mil toneladas com receita de 270 milhões de dólares. E a receita cresceu 13%, Kelly, ou seja, cresce mais a receita e a demanda. Há muita demanda, porque as pessoas estão consumindo mais e pagando mais. Os principais compradores, naturalmente, nesse ano, continua a Filipinas como o principal comprador, com 37 mil toneladas, 90% de crescimento, mas também Japão, China, Hong Kong, Chile, Singapura, Uruguai, mostrando que a proteína suína valeu o investimento que foi feito ao longo da história. No passado, o nosso suíno tinha muita gordura e a gente foi fazendo trabalhos com a Embrapa, com as empresas de genética que melhoraram e hoje o suíno é a carne que tem menor percentual de gordura entremeada entre as fibras. É uma carne saudável, carne saborosa e que está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros e agora nas exportações também, fazendo com que o Brasil, no ano de 2025, fechasse como o terceiro maior exportador mundial, Kelly. Nós ganhamos uma posição. Nós éramos o quarto maior, a gente ultrapassou o Canadá. Agora a gente é o terceiro maior exportador mundial, quarto maior produtor, e muito importante para que a gente ajude na manutenção da segurança alimentar do brasileiro e colabore com os demais países que são exportadores do Brasil. Pois é, nós produzimos bem e somos competitivos, né? São diferenciais de mercado muito importantes. Santim, quais são os nossos concorrentes? Porque a gente está indo muito bem, obrigado, mas claro que tem país de olho na gente, né? Sem dúvida. Agora, quando a gente olha as proteínas como um todo, o frango a gente possui 38% do market share global. Na carne bovina, que é representada pela BIEC, nós temos 25%. Na carne suína, 15%. Ou seja, os demais países olham para querer tomar a posição do Brasil. E os nossos concorrentes são, naturalmente, os Estados Unidos, especialmente no frango e no suíno, que são grandes exportadores. Eles são o segundo maior de frango, o terceiro maior de suíno. A Europa, que é o segundo maior de suíno, e é o maior de suíno, aliás, e é o segundo maior, o terceiro maior de frango, são nossos concorrentes, além da Tailândia, que é o terceiro maior exportador. Mas esses concorrentes, Kelly, quando a gente olha, no caso do frango, por exemplo, a soma da Europa e dos Estados Unidos não chega ao total que a gente exporta no Brasil. Ou seja, o Brasil está muito bem posicionado, e ele está posicionado não só porque faz volume, ele tem uma marca de qualidade que está num sabor, na segurança do alimento, porque é investigado por mais de 150 países no mundo,
E também ele tem um caso que é muito interessante. Ele é uma das produções mais sustentáveis do mundo. A gente tem na avicultura, suinocultura e avicultura de postura, uma produção absolutamente sustentável, que preserva o meio ambiente, que ajuda recursos, que usa energia solar, eólica, energia hídrica, que cuida dos dejetos e que leva para o nosso consumidor muito sabor e, acima de tudo, muitos nutrientes essenciais. Santinho, começamos 2026 muito bem. E o que a gente pode esperar desse ano, hein? A gente espera que o ano continue nessa toada, digamos assim, porque a gente tem uma estabilidade em relação a custos. Eu tenho aqui um preço do milho, preço do farelo de soja que estão estáveis e uma safra muito positiva no nosso país, que tudo começa com o plantio do agricultor e da agricultora plantando os grãos que vão se transformar em proteína animal. A gente agrega 4 vezes o valor do grão. Então, em vez de exportar só grão, a gente exporta carne e agrega 4 vezes o valor. Então, a gente vê 2026 com bastante grãos, com estabilidade, sem muitos problemas. Nós estamos preparados para o enfrentamento e a defesa quanto aos problemas e desafios sanitários. E a gente vê, assim, um dólar que está um pouco mais baixo agora, mas está estável, e mostra muita demanda mundial. Infelizmente, tanto na carne suína, pela peste suína africana que está atacando a Ásia e a Europa, e na carne de frango, pela influenza aviária, que ainda, infelizmente, ataca os Estados Unidos, a Europa e parte da Ásia, esses serão vetores de uma demanda maior ainda do que a gente percebeu em 2025. Então, 2026 promete ter um ano de bom desempenho na avicultura, na suinocultura e na avicultura de postura. Santinho, eu gosto muito sempre de conversar com você, porque a gente acompanha o trabalho da BPA, o seu trabalho também, a dedicação, e mesmo em momentos difíceis ou não tão fáceis, você sempre tem um olhar ali de muito trabalho, responde para a gente aqui do Record News Rural, traz os dados e sempre tem esse olhar dizendo vamos crescer, vamos fazer, vamos acontecer, que é inclusive o perfil do produtor brasileiro, né? Então, realmente a gente tem um 2026 que traz um cenário otimista e a gente quer noticiar cada vez mais resultados de recordes, viu? Obrigado, Kelly. Obrigado pela gentileza, pelo carinho e pela parceria. Record e você, especialmente, é uma amiga querida, parceira do setor, ajuda o nosso agronegócio, levando notícias, levando novidades, tecnologias. É muito bom poder falar isso. Eu me sinto muito orgulhoso de representar um produtor, uma produtora que se dedicam, que cuidaram dos seus rebanhos, que tem lá o cuidado pela sanidade, pela qualidade, e com isso, alguém me perguntou uma vez, o que você pensa quando você deita no travesseiro? Eu penso que se eu trabalhei legal, alguém do Brasil ou em algum lugar do mundo vai comer melhor. E nós temos isso no nosso setor. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem em ajudar na segurança alimentar, em levar produtos que são os mesmos que a nossa família come. São os mesmos produtos, mas que levam saúde, sabor e saúde para o mundo inteiro, e isso me deixa muito orgulhoso, e eu quero te agradecer muito também por nos dar a oportunidade de contar isso para o Brasil e para o mundo, já que a Record está em tantos países do mundo aí, levando o agronegócio brasileiro e mostrando a qualidade que a gente tem. Trabalhar com propósito. Santinho, um bom dia para você, um forte abraço também para toda a equipe da ABPA. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Abraço a todos aí, que seja um ano maravilhoso de 2026. Tenho certeza que seguiremos aí fazendo sucesso. Abraço, fique com Deus. Abraço, fica com Deus também. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá!